Salve, salve, torcedor! Tô chegando na área neste domingo pra gente papear aí sobre o Vasco, que mais uma vez fez feio no Brasileirão, após ser derrotado pelo Corinthians na noite de ontem. Derrota essa que mantém o time na lanterna do campeonato e faz o fantasma do rebaixamento ficar mais vivo do que nunca. Nesse boletim a gente vai falar aí dessa repercussão da derrota, o discurso e a esperança do técnico Ramon Dias por dias melhores e, claro, a questão dos reforços. Dia 2 é o deadline para a janela de transferências. Depois disso, só atletas que tenham rescindido o contrato com seus clubes antes dessa data. E o Vasco deve fazer aí uma operação de guerra na busca por reforços. Caso contrário, fracasso será retumbante, hein? Mas vou trazer então detalhes desses nomes em vista, de outros que seguem ventilados nos bastidores, né? E antes da gente prosseguir, peço uma moral nesse projeto, né? Um like nesse trabalho. Compartilhe aí o vídeo, dê aquela moral de sempre, beleza? Vamos em frente! Bom, galera, e o Vasco segue a sua sina no Brasileirão. Mais uma vez o time é derrotado e não consegue demonstrar em campo nenhum poder de reação. Foram 10 derrotas nos últimos 11 jogos e que traduz aí bem o planejamento patético, né, montado pelo atual departamento de futebol e a 777. Que prometeram aí um time protagonista e um campeonato sem sofrimentos. Mas a realidade é totalmente contrária a esse discurso adotado. Um time com falta de qualidade, que não possui jogadores assim com capacidade, né, para decidir uma partida. Aí está talvez o maior diferencial em relação aos outros times. O planejamento, por exemplo, foi para cucuia, né? Pois como apresentar um projeto sólido a um jogador, quando na realidade hoje é fugir do Z4 e evitar mais uma queda para a segunda divisão. Inclusive eu ontem até escrevi, né, em minhas redes sociais de que está cada dia mais difícil assistir aos jogos do Vasco em meio a tanta carência e ausência de qualidade, né, que a gente vê nesse time montado. Os jogadores que estão chegando podem ser úteis, mas mal chegam no aeroporto e já vão em campo para jogar, mostrando aí que não tem mais planejamento algum. É tentar de tudo para ver se algum fato novo, né, endireita esse time aí. E cá para nós, né, tá difícil ver luz no fim do túnel, né, com o que a gente tem assistido e vivenciado nesses últimos dias e meses. Bom, mas o técnico Ramon Dias tem esperança de dias melhores, mesmo diante do buraco em que o time se meteu. Após o jogo de ontem, o argentino conseguiu aí enxergar uma evolução na derrota, necessidade de desenvolver um trabalho emocional com os jogadores e deu a entender que o torcedor vascaíno ainda vai precisar de um pouco mais de paciência. Vamos ouvi-lo. No, sí, la evolución está, pero tenemos que seguir trabajando, hay mucho por hacer. Y principalmente darle confianza al equipo porque veo que hay momentos que tuvimos situaciones y no las concretamos. Seba tuvo una muy clara que podía haber sido el empate y en el segundo tiempo creo que competimos bien, por ahí no con la contundencia, pero competimos. Creo que tenemos que trabajar mucho de mitad de cancha para adelante para poder tranquilizar al equipo. El equipo está muy presionado. Pero esto se necesita tiempo y se necesita trabajo. Vamos a tener que trabajar en todos sentidos, ya sea en lo anímico y en lo futbolístico también. Tenemos que seguir creciendo. Pois é, o Ramon nesse momento não tem culpa da situação. Porém, é nítido que ainda falta convicção, né, a uma postura tática que ele pretende dar a esse time. Ontem ele já veio com uma formação de 3 zagueiros. Antes atuou com 3 volantes. Enfim, está testando sistemas de jogos aí no campeonato, com o campeonato rolando, andando. E deu também para perceber que o Vasco, sob seu comando, pretende jogar melhor quando tiver a posse de bola. Ontem o time criou bastante, algo até que não se via com o Barbieri, né, de costume. Apesar que o que vale, meus amigos, é o resultado final. E em falar em resultado, não há como buscá-lo, né, sem jogar futebol de qualidade. Falta ao Vasco hoje isso. Tá duro ver esse time jogar. Bom, e para mudar esse panorama, a alternativa do Vasco é correr atrás de reforço. O clube ainda busca um zagueiro, um atacante e um meia de criação. Então, camisa 10, né? E tem até o dia 2 para fechar isso tudo e registrar. Caso contrário, terá que recorrer a jogadores que tenham rescindido seu contrato antes dessa data, ou seja, algo bem mais limitado. Hoje a situação mais avançada é do zagueiro paraguaio Robert Rojas do River Plate. Fiz contato, inclusive, com o staff do atleta, que confirmou a evolução nessas tratativas. Os detalhes maiores e burocráticos, né, estão mais aí entre os clubes, algo meio que contratual e financeiro. E a expectativa é que o zagueiro venha mesmo para o Vasco, né, por empréstimo com obrigação de compra após metas alcançadas. Até amanhã
a gente já deve ter aí novidades maiores sobre essa vinda do jogador. Mas realmente avançou bem o acordo entre as partes nessas últimas horas. O River negava o interesse, né? Mas de 2 dias para cá, dirigentes estão em absoluto silêncio e evitando maiores comentários sobre o tema. Lembrando que o zagueiro fez 18 jogos nessa temporada por lá, e vem de uma grave lesão, né, ocorrida em abril do ano passado, quando quebrou a tíbia e o perônio, né, numa partida pela Libertadores, e ficou fora do campo por mais ou menos 9 meses, retornando no final de janeiro desse ano. E outro que tem uma boa expectativa de acerto é o atacante Diego Costa, veterano de 34 anos. O Vasco entende que fez uma proposta superior ao atleta e acredita que possa seduzi-lo, né, a aceitar esse convite de jogar pelo Vasco. Como eu trouxe no último vídeo, no Atlético Mineiro, Diego tinha vencimentos acima de R$1 milhão. No Vasco não deve fugir muito disso, não deve ser diferente. Se aceitar esse desafio, deve receber algo em torno desse valor, mais metas alcançadas, num contrato de 1 ano, né, com possibilidade de prorrogar por mais outro. O martelo final ainda vai ser batido pelo jogador e seu staff. Aguarda-se aí uma posição oficial, né, até segunda, mais tardar terça, até para que o Vasco possa ter tempo de encontrar um outro jogador, de repente no apagar das luzes. Mas eu acredito, meus amigos, e eu espero sim que o Vasco hoje não esteja contando com o ovo da galinha, né? E tem aí outras opções em mente e mais fácil em caso de sucesso com o Diego. Porque aí seria amadorismo demais, né? Bom, em relação ao uruguaio Michael Santos, a situação estagnou de vez mesmo. Falei ontem à noite com o presidente Andrés Fassi do Talheres, que confirmou que não houve mais nenhum avanço na negociação, já que o Vasco não quer dar garantias e o Talheres não aceita isso. E além do atacante, o Vasco quer o tal meia de criação, o meia que o clube mirou alto e até hoje não conseguiu trazer. Vários nomes tentados e até agora nada. A expectativa é que o Brax consiga anunciar a um cara que possa dar um up nesse meio campo. Um dos jogadores cogitados é o argentino Bulaldi, do Feyenoord, da Holanda, né, que inclusive tirou o jogador dos últimos jogos pelo Atleta e está em negociações com um outro time, que não foi cogitado, aí, não foi mencionado pelos holandeses. Porém, não tive mais informações a respeito. O empresário do atleta, Pablo Del Rio, segue em absoluto silêncio e não responde aos meus questionamentos. Muito se fala aí que o Elche da Espanha também quer o atleta. Vamos aguardar. E de ontem para hoje também pipocou rumores aí de que o Vasco, com posse desse novo dinheiro emergencial da 777, pudesse fazer uma nova oferta ao CSKA pelo Jorge Carrascal, o colombiano. Antes de entrar no ar, eu consultei o agente do jogador, Rodrigo Lopes, que negou que o Vasco tivesse sinalizado uma nova oferta a eles ou ao CSKA, pelo menos até o momento. Mas o próprio empresário já tinha me dito, né, lá atrás, que seria muito difícil a vinda do Carrascal para algum clube brasileiro, por conta dos altos valores envolvidos. Mas no futebol, meus amigos, tudo pode acontecer. Bom, galera, mas é isso. O que eu tenho para hoje são essas informações, essas novidades aí. E sigo apurando para colocar para vocês notícias concretas e com total responsabilidade. Em breve estou de volta ao canal. Muito obrigado pela sua audiência. Deixe seu like aí, compartilhe e venha se inscrever no Detetives Vascaínos. Grande abraço, até a próxima.